Hoje é um dia muito importante para a política na cidade de Limeira, que recebe o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que está comigo nesse momento e vai falar à educadora. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Eu gostaria que você falasse sobre esse dia para a cidade de Limeira, a apresentação dos pré-candidatos do partido. O dia é importante, o ano é importante, porque nesse ano nós escolhemos os nossos candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e até o presidente da República. E aqui o que acontece em Limeira justamente é o início dos preparativos para essa grande festa da democracia, que é a realização das eleições. E a apresentação da pré-candidatura da Roberta Botion é um alento para todos nós, porque significa não apenas a renovação, uma pessoa que entra pela primeira vez na política para se apresentar como pré-candidata, para se apresentar suas ideias, e a presença da mulher. A mulher que cada vez mais, felizmente, ocupa seu espaço na política, na vida pública brasileira. E Limeira dá o seu exemplo, contribuindo com uma pessoa de bem, uma pessoa que ao longo da sua vida procurou sempre ser solidária, sempre estar ao lado daqueles que mais necessitam do apoio do poder público, da sociedade civil, e agora emprestando seu nome para essa pré-candidatura. O PSD fica muito feliz com isso, vai dar todo o apoio a Roberta Botion para que ela possa se eleger deputada estadual, fazendo como deputada um bom trabalho por Limeira, pela região e por todo o estado de São Paulo. O PSD apresenta também o Felício Ramute como pré-candidato ao governo do estado. Eu queria que você falasse sobre essa expectativa. O Felício é uma das grandes revelações da política paulista. Um dos melhores prefeitos da história de São José dos Campos, uma cidade que tem um padrão de vida invejável, comparável a qualquer cidade do mundo que tenha um padrão 5 estrelas, e foi reeleito com uma votação muito expressiva, credenciado, portanto, para ser um grande governador do estado de São Paulo, levando para o governo do estado de São Paulo o padrão administrativo, moral, político que ele trouxe para São José dos Campos. Eu tenho muita convicção de que ele vai, ao longo dos próximos anos, contribuir muito para o desenvolvimento do estado de São Paulo. A gente acompanhou essas movimentações políticas e, a princípio, o PSD cogitava lançar um candidato à presidência. O senhor já definiu se vai apoiar algum dos candidatos? O PSD está na fase de consultas. Nós fizemos um esforço muito grande para termos candidatura própria à presidente da República. Num primeiro momento, a pré-candidatura do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, foi lançada. Uma pessoa com uma formação extraordinária, muito jovem, ainda se tornou um dos principais advogados do país. Depois entrou na vida pública por vocação, se elegeu deputado federal por Minas Gerais, chegando à Câmara dos Deputados, se torna presidente da principal comissão da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, faz um grande trabalho. Por conta desse trabalho, se elege senador por Minas Gerais, hoje é o presidente do Senado, do Congresso Nacional, mas infelizmente não foi possível compatibilizar a sua agenda de presidente do Senado com a pré-campanha de presidente da República. E ele acabou se afastando da pré-campanha. Depois formulamos um convite para o Eduardo Leite ser o nosso candidato, também não foi possível. Nesse momento, portanto, diante da dificuldade de termos uma candidatura própria, nós estamos nessa fase de consulta, caminhando para, muito possivelmente, uma neutralidade nas eleições presidenciais. Mas ainda não é uma decisão, porque as consultas estão em andamento. Aliás, presidente, eu consultei, vi algumas entrevistas suas na internet de que o senhor cogita, inclusive, deixar aberto para cada estado ter um apoio para um pré-candidato à presidência, né? Isso é possível? De que maneira que vocês viabilizam esse apoio? Se o PSD caminhar para a neutralidade, é evidente que cada estado pode definir a sua posição. Pode ser uma posição de neutralidade, de apoio a um candidato, não é? Mas primeiro precisamos definir o projeto nacional do partido. Podemos caminhar para a neutralidade, poderíamos caminhar para o apoio a um candidato e liberando os estados para acompanhar ou não, mas vamos aguardar essa fase de consultas. E a gente está numa fase em que esse momento político de fato começa a se aquecer, né? Eu queria que o senhor falasse com relação a essa chamada polarização. É uma expressão, inclusive, que muito se utiliza para essa eleição. O que o senhor pode falar com relação às eleições desse ano? Elas estão polarizadas. Polarizadas por quê? Porque tem dois candidatos que ocupam quase todo o espaço no cenário das pesquisas,
Isso quer dizer que os brasileiros eles estão preferindo fazer uma opção entre esses dois candidatos e não têm conseguido criar identidade com as outras candidaturas que se apresentam. Isso nos leva a considerar a ideia de que vai continuar polarizado até o final, o brasileiro, portanto, fazendo a opção na hora certa entre Lula ou Bolsonaro. Não estou vendo, até o presente momento, nenhuma alternativa crescer e poder se aproximar desses dois candidatos. Só para finalizar, voltando a Limeira, o senhor citou aí sobre a pré-candidatura da Roberta Botion e ela se lança, né, pré-candidata a deputada estadual. E há muitos anos a cidade não conseguia eleger um candidato, né? O que eu queria que o senhor falasse sobre isso, da importância dos eleitores, de uma maneira geral, terem esses representantes, seja aí na Câmara dos Deputados. Limeira é uma cidade muito importante no cenário da política e da economia paulista e também brasileira. E já teve mais protagonismo na história de São Paulo, na condução dos seus destinos. Eu acho que a pré-candidatura da Roberta, que vai se transformar no futuro numa candidatura, e muito possivelmente a sua eleição, vai poder fazer com que Limeira volte a ter esse protagonismo. Uma deputada da cidade, da região, que vai poder dar uma atenção muito grande aos problemas da região e, com isso, trazer de volta a importância que Limeira precisa e merece ter no cenário paulista. Obrigada. Eu que agradeço. Tá aí então a entrevista com o Gilberto Kassab, conversando conosco nesse dia tão importante para a política na cidade de Limeira. Mariana Antonella com imagens de Gustavo Molina para a Educadora.